Olá, seja muito bem-vindo. Se você está assistindo esse vídeo, é bem provável que você esteja cansado de repetir os mesmos padrões emocionais da sua vida, mesmo sabendo que eles te machucam, você não consegue agir de forma diferente. Talvez você já tenha prometido para si mesmo que ia mudar, que não ia se envolver do mesmo jeito nas situações, pessoas, e que não ia se anular novamente. Da mesma forma, você se viu preso ou presa de novo nas mesmas dores. O meu nome é Luiz Paulo Silva, eu sou psicanalista e hipnoterapeuta, e a minha missão é ajudar pessoas que vivem presas em padrões de dependência emocional, insegurança e reações que parecem fugir do controle. É como se você pensasse como um adulto, mas você agisse igual uma criança. A maioria das pessoas que chegam até mim convivem com dores muito similares, medo constante de abandono ou de rejeição, dificuldade real de dizer não, mesmo quando isso custa a própria paz da pessoa. Necessidade excessiva de aprovação, ciúme, controle ou ansiedade nos relacionamentos, sensação de vazio quando outra pessoa se afasta e também impressão de que pensa como adulto, mas reage emocionalmente igual a uma criança, como eu disse anteriormente. Muitas dessas pessoas são inteligentes, competentes, elas têm consciência do que vivem, elas entendem racionalmente o problema. O que elas não conseguem é parar de sentir, de reagir do mesmo jeito. Isso acontece por um motivo muito simples. A dependência emocional, essas dores emocionais, que muitas vezes se manifestam de várias formas, ela não se resolve apenas com força de vontade, nem somente falando sobre o problema. Antes de continuar, eu quero te convidar a fazer uma reflexão bem honesta. Você tem investigado as raízes reais dos seus padrões emocionais ou só fala sobre eles? Sessão após sessão, você vai, de repente, a um profissional e vai falando dos problemas, esperando que um dia, por algum motivo, isso desapareça. Porque nenhum padrão emocional se mantém por acaso. Existe algo operando por trás e um nível que não é consciente. É exatamente isso que eu trabalho com você no protocolo Lupa. O protocolo Lupa ele foi desenvolvido por mim com base em mais de 1.000 atendimentos, em muitos milhares de horas de atendimentos, aonde eu consegui identificar o padrão que se repete entre praticamente todos os casos. Essa forma de compreender o problema que você está passando e a solução que a gente pode conseguir alcançar juntos, ele está expressado nesse acrônimo, LUPA, lupa. Começando pela localização da origem emocional. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você vivencia um problema emocional e esta emoção ela existe dentro de você, mas ela surge de uma forma muitas vezes incompreensível. Às vezes é um gatilho que traz aquilo, mas mesmo esse gatilho não faz muito sentido, ou às vezes é até aparentemente do nada. Quando você tem esse tipo de reação emocional, é importante que você consiga olhar e identificar a origem, aonde começou essa emoção. Foi num momento específico, está relacionado a uma relação que você vivenciou na sua vida, foram momentos traumáticos. Esse processo de localização da origem emocional é importante, porque muitas vezes, em momentos quando nós estamos em situações complexas de um desajuste emocional, a gente tende a olhar para o lado errado, a olhar para a causa errada. E dessa forma nós prosseguimos cada vez mais, nós vamos adiante, de forma que esse problema não se soluciona nunca, porque nós estamos olhando para a direção errada. Com a lupa você consegue olhar para a direção certa e assim poder ter um tratamento mais efetivo. O segundo elemento do protocolo é a unificação e reeducação. Essa unificação e reeducação, ela é, na verdade, uma reintegração interna. Imagine que você tem partes dentro de você. Você tem partes que representam sua mãe, seu pai, cuidadores. Você tem partes que representam a sua infância. Aquelas questões complexas que aconteceram em diversos momentos da sua infância, elas ficam como que cristalizadas dentro de você. Perceba, por exemplo, que é muito provável que você sinta algo hoje que você sentia exatamente igual quando era criança, só que em outros contextos. Essa integração interna, essa unificação, ela é importante para que isso que nós chamamos de estados de ego estejam alinhados. Você tem o adulto, que está pensando, refletindo, raciocinando. Você tem a criança, que está sentindo, reagindo conforme essas emoções infantis. E você tem o pai, que representa as suas crenças e as figuras de autoridade que você já teve na sua vida e que moldaram muito do que você vivencia hoje. O terceiro elemento é o processamento e liberação profunda. Quando você localiza corretamente a origem dessa emoção e você consegue realizar essa integração,
A única forma, a única maneira de realizar essa integração, essa reeducação, é por meio desse processamento e liberação profunda. Por isso que lupa não é uma ordem cronológica de como vai acontecer a tua sessão, também não é uma ordem sequencial. Ela acontece como que junto. É um processo que vai movimentando. Em algum momento você está localizando, e aí você começa a unificar e reeducar, mas você também está processando e liberando aquela emoção. Existem muitas coisas que você suprime na sua vida. Sensações, sabe aquela coisa de engole o choro, seja um bom menino, seja uma boa menina. Isso sempre prejudica a mente da criança e traz consequências graves para a vida adulta. Quando você consegue localizar, unificar e reeducar, processar e liberar profundamente, então você tem o que nós podemos chamar de autonomia emocional, que é o contrário de dependência emocional. Eu sei que você pode ter chegado nesse vídeo, talvez pensando assim, Luiz, eu penso como um adulto, eu sei exatamente o que preciso fazer, mas eu ajo igual a uma criança, eu ajo totalmente direcionado pelas minhas emoções e só me arrependo depois. Luiz, eu sei que eu sou uma pessoa interessante, uma pessoa talvez bonita, uma pessoa que tem um potencial, mas eu reajo como se eu não tivesse, como se eu não fosse. Você precisa olhar para essas partes dentro de você. E fazendo isso, reintegrando essas partes, liberando, você poderá ter a oportunidade de alcançar a tão sonhada autonomia emocional. Site mesmo, logo abaixo desse vídeo, tem um botão onde você pode clicar, ser direcionado para uma plataforma chamada QIFI, que é uma plataforma 100% segura, onde você faz o pagamento da sua primeira sessão, que é a sua sessão de descoberta, onde nós vamos colocar a lupa sobre o teu problema. Nós vamos identificar a localização desse problema, nós vamos entender melhor o seu problema, você vai entender melhor o processo. Esta aqui é uma explicação extremamente rasa, uma explicação inicial, e logo que você tiver feito isso, você está pronto, então, para os demais passos. Eu aguardo a sua chamada, te espero, até lá.